Esses dias eu estou vindo para a igreja e notei que tinha uma pessoa preocupada com o seu carro. O carro bonito, aliás, diga-se de passagem, muito bonito. Provavelmente um carro muito caro. E ali ele estava preservando, ele estava limpando. O carro foi mais importante do que o culto. Já vou confessando isso. E que sonho bonito a gente ter alcançado um bom carro, uma boa casa. Que coisa linda a gente ter a condição de alcançar um casamento, uma pessoa para desfrutar a vida com você. Isso é muito bom. Mas nada disso pode ocupar o lugar do Senhor na nossa vida. Cristo é insubstituível. Ontem, quando nós estávamos aqui, nós tivemos um tempo nessa casa servindo ao Senhor, na estrutura, arrumando. E aí, depois que eu, o Thiago e o Edson terminamos, eu senti como se eu tivesse feito uma adoração também, porque servindo aos irmãos na igreja, preparando uma estrutura para que você possa adorar, é também uma maneira de servir, porque servir ao Senhor com alegria é estar bem, aconchegado. Mas se não tivesse esse templo, nós tínhamos que adorar, porque quando a gente olha para os africanos que ouvem a palavra, debaixo de uma árvore, eles entram e adoram o Senhor, cada um com a sua voz, e ali vira um grande coral de adoração. O que eu quero dizer, irmãos, é que o coração de algumas pessoas estão em tesouros terrenos. Porque a Bíblia, e nós vamos ler daqui a pouco, fala assim: aonde está o teu tesouro, está o teu coração. A Bíblia está falando, aquilo que é importante para você, você coloca teu coração naquilo. Aquilo que que tem um valor para você, teu coração está naquilo. Hoje nós vivemos numa situação em que nós somos estimulados a colocar o coração em tanta coisa, que quando você vê, por isso que nós passamos aquela esquete aqui. O lugar que Jesus deveria ocupar está o dinheiro. O lugar que Jesus deveria ocupar está a droga, está a falta de tempo. O lugar que Jesus deveria ocupar tem tanta coisa no lugar que daqui a pouco Jesus não está mais lá. Jesus tem ficado sempre para o segundo, ou para o terceiro, ou até para o décimo, às vezes nem mais cabe. Irmãos, o que está acontecendo nessa terra é que as pessoas estão gostando de estar nessa terra. Tá tudo tão, para algumas pessoas está tudo tão bom, é liberdade para fazer o que quer, é beber o quanto pode, meu corpo, minha regra. Então, as pessoas estão sentindo gostoso ficar aqui. Quando não, a Bíblia está falando, esse mundo não pode ser conformatório, você não pode se conformar com esse mundo. Esse mundo tem que ser para o cristão algo de repulso. Eu não quero estar aqui, meu lugar é o céu. Meu coração tem que estar lá. E o coração de muitas pessoas está como naquela cadeira. O que deveria Jesus ocupar está sendo ocupado por tantas outras coisas. Esses dias eu ouvi uma mulher falando uma coisa que eu falei assim: meu Deus, que coisa. Me perdoe, eu não vou exagerar. É uma coisa que eu senti até enjoo de ouvir. Ela mostrou o corpo de uma mulher de 40 e tantos anos, um corpo muito bonito, muito bem fit. E ela falou: minha meta de vida é ter esse corpo. Minha meta de vida é isso aqui, ó. Minha meta de vida é ter um corpo cuidado. Minha meta de vida é ter saúde. Mas a minha principal prioridade está no céu. Está no céu, de olho no céu. E aquilo virou o que ela persegue. Por isso que a Bíblia fala: aonde está teu tesouro, está teu coração. Você vai perseguir aquilo que você tem como tesouro. Irmãos, o carro desse irmão, é legal ele ter um bom carro, ótimo. O erro não é ele ter o carro, o erro é o carro ter ele. Porque ele lustrou aquele carro durante todo o momento do culto. Conta uma história de um pastor que ele tinha um jovem dentro da igreja, líder, que era uma bênção, evangelista, que trazia jovens, impulsionava a sua fé. A carreira desse jovem com Deus foi uma coisa tão extraordinária e espetacular, que quando ele projetou assim algumas coisas na sua vida, Deus possibilitou que ele entrasse numa faculdade.
Depois que ele fez o curso, ele engrenou abriu uma empresa, a empresa prosperou, que coisa linda que foi. Esse irmão começou a ganhar dinheiro, ele começou a apoiar a obra do Senhor, mas daqui a pouco entrou uma coisa na vida desse irmão: casa na praia. Prosperou e comprou uma casa na praia. Todo final de semana dava praia, culto. E aí, a coisa foi tão assim, tudo bem, irmãos, vai ter a sua casa na praia. Convido o pastor, né? Vai lá. E aí, mas a praia, a casa, não é ela que tem que ter você. Você que tem que ter domínio sobre ela. E aí, o que aconteceu com esse jovem? Casou. Seus filhos nasceram e ele nasceu no berço evangélico, foi criado na igreja, prosperou através do caminho do Senhor, Deus abriu portas, mas os seus filhos não conheceram a igreja, seus filhos não frequentaram a igreja. E aí teve um determinado momento na vida que esse homem já formado, ele fala: vou voltar para o Senhor. Quando ele volta para o Senhor está de braços abertos, amém? Mas quando ele volta sozinho, sem os filhos, porque os filhos não queriam conhecer a Deus. Era mais importante o carro que eles tinham, o tempo que eles tinham. Deus não fazia parte da vida dos filhos. Ele voltou amargando o choro, porque os filhos não queriam saber de tempo com Deus. E aí, falando do irmão lustrando o carro, foi assim para mim uma maneira de fazer uma análise do mundo que nós estamos, o tesouro que nós temos. E aí, o que foi interessante é que Deus colocou no meu coração, como o sonho de algumas pessoas é pequeno. O sonho do carrão pode acabar numa batida. O sonho do carrão pode acabar se as prestações não forem pagas e a concessionária ir lá buscar. Mas o meu sonho não acaba, porque a palavra do Senhor diz: passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. É para lá que deve estar meu coração. É um bando de gente de falta de tempo com Deus. Deus vira balcão de atendimento. Vim para o culto hoje que eu quero ser curado. Não sai daqui se o Senhor não me curar. Deus não é nosso garçom. Deus continua sendo Deus. E eu e você somos pó. Por isso que nós começamos o culto dizendo, depois que a Yasmin, que coisa linda, né? A criança veio tirando aquelas coisas que estavam ocupando o lugar de Jesus. O que a igreja cantou? A Ele a glória. A Ele a glória. Amém, irmãos? A pergunta vai ser direta hoje. Onde está teu tesouro? Onde você está desenvolvendo o tempo da tua vida? Onde você está dedicando? Teu coração está onde? Porque a Bíblia está falando que aonde você valoriza, lá está o teu coração. É um tal de valorizar o parça, o amigo, o marido, nada de Jesus. É um tal do futebol, das drogas, da prostituição, nada de Jesus. O teu tesouro, ele está aqui. E aí eu vou substituir, a Bíblia fala que o tesouro que está aqui, a traça e o ladrão destrói, a traça e o ferrugem destrói e o ladrão rouba. Mas quem ajunta o tesouro no céu, ninguém pode roubar. Galardão chama isso. Galardão, a minha recompensa está lá com Ele. Isso aqui tudo é passageiro. Ontem eu estava ouvindo o testemunho de um homem que desenvolveu uma técnica de pregar a palavra na rua. Ele chega nos bares e ele vê que alguém pegou uma bebida, ele encosta e começa a conversar com a pessoa, e ele começa a falar para aquela pessoa do amor de Jesus naquele momento. Esse homem desenvolveu uma técnica de evangelismo, porque grande parte das pessoas que colocavam a bebida ali eram pessoas que estavam com suas vidas destruídas. Por que ele estava fazendo essa técnica? Porque ele tinha um amigo médico que ele falava assim: bom, eu sou pastor, mas eu não sou pastor dele, eu não preciso pregar para ele. Mas um dia eu quero aproveitar a chance e falar de Jesus para o meu amigo médico. Até que passados anos, essa oportunidade não veio. Ele chega em casa, depois de um culto, passa um período de sono e alguém liga. Infelizmente, o seu amigo veio falecer.
Ele falou, nossa, não deu tempo de falar de Jesus para ele. E aí a mulher em seguida ligou e falou assim, olha, ele te amava, te admirava um tanto. E ele disse uma coisa que me chocou. Ele disse para mim assim, para a mulher dele, eu amo tanto aquele meu amigo que eu fico só esperando o dia dele falar de Jesus para mim. E muita gente tem desesperadamente colocado tantas coisas no lugar de Jesus. E aí ele levou como meta que a partir daquele dia ele não deixaria de falar de Jesus para ninguém. Abra sua Bíblia no Evangelho conforme escreveu São Mateus capítulo 6, do 19 ao 24. Você quer ver um resumão da Bíblia? Leia o Evangelho de Mateus capítulo 5, 6 e 7. Quando Jesus começa a falar das bem-aventuranças ali, sentado no monte, mais alto, na estratégia da voz para todo mundo ouvir. Hoje nós vamos ler capítulo 6, do 19 ao 24. Diz assim, os tesouros no céu. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, não furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremenda trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, ou ficará limpando o carro na hora do culto, ou vem servir ao Senhor. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Engraçado que o carro depois tem tempo para lavar, né? Você pode arrumar um período do domingo, né? Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode servir a Deus e a sua vontade. Você tem que se colocar no seu devido lugar. Nós temos que nos colocar no nosso devido lugar. Quero ler uma frase que eu tirei da internet que diz assim: você não pode acumular tesouro no céu se você está segurando os tesouros dessa terra. Não dá, irmãos, para as duas mãos estarem ocupadas aqui na terra e ela ter a pretensão de ter alguma coisa no céu, de garantir alguma coisa no céu. Meu irmão, enquanto você tem vida, como diz a passagem de Eclesiastes 3, enquanto você tem saúde, enquanto você tem vigor, enquanto teus olhos enxergam, enquanto você ainda tem, os seus cabelos não embranqueceram, ou não perderam o cabelo, o que importa é que você use o vigor que você tem chamado hoje, porque o tempo é agora. Jesus te chamou para este instante, a hora é agora, você não pode esperar. O que eu quero dizer para você é que o que Deus tem para você, o talento que Ele colocou na sua mão, Ele está falando é para agora, não é para depois. Porque a proposta para ele foi: a terra não tem nenhum que possa tomar o lugar e dizer eu vou pagar o preço, porque todos estão devendo. Jesus falou: eu vou lá e pago. Mas você vai, eu vou agora. Deixou o esplendor da tua glória e veio habitar entre nós, para mostrar que o que ele tem para fazer, o que ele tinha para fazer, ele fez. E a pergunta é: e nós? Não, primeiro, como diz a Magna, eu achei forte quando ela gritou, eu para mim mesmo, o meu egoísmo, eu para mim mesmo, a minha vontade em primeiro lugar. Ela vem e deposita aqui, no lugar onde Jesus estava o quê? O egoísmo. Depois veio o Otávio gritando dinheiro, dinheiro, dinheiro. Depois a Márcia, fama, fama. E o povo está correndo atrás disso. E é isso mesmo que a internet está querendo que você faça. Vai lá, o corpo perfeito é esse. A boca perfeita é essa. O cabelo, porque agora se não tem cabelo, tem prótese. Até falei para os irmãos, vou botar uma. Aí o povo falou, faz isso não, pastor. Porque aí o povo não vai saber se ouve, se olha para a tua prótese. Eu falei, melhor o povo ouvir. Ótimo, lindo, perfeito. Mas, meu irmão, a vaidade, a beleza não está em primeiro lugar. Não está em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar, meu irmão, é o meu olho nele
E ele olhando para mim, dizendo: meu filho, eu aprovo, meu filho, eu sei o que está dentro do teu coração. Eu não sou muito fã de todos os repertórios do André Valadão, mas tem uma música que ele cantou que eu sei que não foi ele que compôs, mas ele cantava, né, uma canção, e aí na canção o Senhor respondia para ele: filho meu, estou aqui esperando o momento de te encontrar, quero te abraçar. Quantas vezes Deus quis te abraçar e você correu lá para a série? Quantas vezes o Senhor quis estar sós com você, ouvir a sua voz, de repente o dia todo você esteve envolvido com tantas coisas, a demanda da faculdade, a demanda daquilo, e de repente você ouve isso: filho meu, estou aqui esperando o momento de te encontrar. Porque o culto é muito pesado, você passar 1h30 do culto, como é cansativo o culto. Ai, mas não passa a hora do culto. Mas quando você vai morrendo de sono deitar, que você começa o TikTok, deita uma, quando é 4, fala: o quê? Eu nem percebi. E o diabo está assim: isso, teu tesouro não está no céu, teu tesouro está aqui. Então existe uma resposta, e Jesus falou exatamente isso aqui. Ele falou: os teus olhos precisam de cura. Porque se os teus olhos enxergarem apenas os tesouros que são destruídos, você também será destruído. Porque os tesouros da terra, eles são corroídos e furtados, mas o tesouro do céu ninguém toca, porque ele está guardado, ele está reservado. Este aqui é do Vinícius, ninguém vai mexer, porque ele está acumulando o tesouro aqui no céu. Esse aqui é do Leandro, porque ele está acumulando o tesouro aqui, porque enquanto está correndo na terra, né? Engraçado que esses dias eu estava vendo um depoimento de uma pessoa fit, que ela falou assim: olha, eu estava fazendo aqui déficit calórico, e aí eu fiz muito déficit calórico, perdi a gordura. Que legal. Eu falei: que coisa boa. Vai fazer a coisa boa. Aí ela falou assim: mas eu comecei a perder músculo. Eu falei: como assim? A pessoa está lutando para perder. Mas foi tanto déficit calórico que eu perdi músculo. Não, e aí eu comecei a comer algumas gramas disso, aí eu coloquei aquilo no cardápio, aí ele foi dando uma estratégia lá de grama, de peso, de quantas calorias, e lá, e lelele. Eu falei assim: nenhum versículo deve decorar essa cidadã. Mas sabe quantas calorias tem na maçã? E aí, sabe, mas onde que está aquela passagem que diz, né, que o Senhor recompensará o justo, mas o ímpio por si mesmo se destruirá? Então a gente precisa entender dessas coisas. Eu ouvi um testemunho, olha que coisa, segura essa. Entrou um casal na igreja, riquíssimo. Entrou para vir ao culto, e no final do culto o pastor falou, né, a igreja ainda era pequena, se identificarem, fiquem quietinhos. A igreja era pequena, e o pastor no final do culto falou: que coisa linda, estão nos visitando pela primeira vez? Quem nos convidou? Quem nos convidou foi uma empregada que nós mandamos buscar lá no Nordeste. Não, desculpa, não me convidou. Nós estamos aqui por causa de uma empregada da nossa casa que nós mandamos buscar lá no Nordeste. Ah, é? Ela convidou vocês? Não. Nós vimos quem ela é, o que ela faz, e aquilo despertou interesse. Nós mandamos buscar aquela mulher, e ela não tinha falado que ela não tinha dinheiro para comer. Nós demos o dinheiro apenas da passagem. O que ela fez? Colocou farinha, uns pedaços, misturou com feijão dentro de um saco, e durante as 30 horas de viagem até aqui, ela comeu aquilo. Pegou uma garrafa PET, e durante o trajeto de viagem ela veio comendo aquilo. E essa mulher chegou na nossa casa e começou a trabalhar no dia seguinte. Chegou à noite e começou a trabalhar no dia seguinte. Antes dela começar a trabalhar no dia seguinte, minha mulher passou no quarto. Ela estava sentada lendo a Bíblia, antes de começar. E a minha mulher ficou impactada depois que ouviu que a mulher passou uma viagem de mais de 30 horas comendo farinha com feijão num saco e bebendo na garrafa PET, ia no banheiro quando tinha as paradas e aquela coisa toda. E aí, durante o dia, ela cantava louvores.
Durante o dia ela cantava louvores. E na hora do almoço dela, minha mulher também teve curiosidade de saber. Passou, a porta entreaberta, ela estava orando. Nós olhamos um para o outro e falamos: essa mulher tem algo que a gente não tem. Então por isso nós estamos aqui buscando o que essa mulher tem. Porque nós podemos ter dinheiro, nós podemos ter uma boa casa, mas aquilo que essa mulher tem está para além disso. Nós queremos conhecer o Jesus dessa mulher. E aí, ele perguntado para ela, por que ela não se tem essa tristeza, essa revolta? Porque ela disse: dele é o meu coração. Por que você não carrega raiva? Por que você não tem revolta? Olha o que você enfrenta. Porque dele é o meu coração. Meu coração não está nessa terra. Meu coração não está naquilo que eu tenho. Meu coração está no meu Senhor. E esses quiseram buscar o que Jesus estava ensinando. E aquela mulher não falou do Evangelho. Aquela mulher não abriu a boca para falar nada do que Jesus fez. Ela simplesmente manifestava o amor que ela tinha por ele. Foi manifestando o amor com Jesus que aquelas pessoas começaram a falar: uma mulher que tem todo esse sofrimento, essa mulher poderia carregar revolta, ela poderia ter raiva, ela poderia ter desistido da vida, mas todo o tempo que ela tem é para ele, porque dele e por ele são todas as coisas. Para ele são todas as coisas. Eu quero dizer, para terminar essa ministração, os tesouros, o lugar que você dedica, o que você tem dedicado, a quem você é dedicado, diz muito sobre você. Eu passei 2 experiências recentes que eu quero compartilhar com vocês. Primeira foi o Del, filho do Éder, que passou por uma situação na loja dele, que o menino que está chegando aos caminhos do Senhor novamente, está se achegando, está conhecendo, ele teve uma coisa terrível na loja, mas o coração dele não estava na loja, o coração dele está em Deus. O que aconteceu na loja foi um grande laço, foi terrível, se apropriaram daquilo e ele percebeu isso na pele, de que ele não pode colocar o coração dele nas coisas terrenas. O Senhor tem restaurado a vida dele, o Senhor tem restituído. E outra vez me veio o Michael e a Bárbara, e aí a Bárbara falou assim: pastor, o Michael tem que tomar uma decisão aí a respeito de tocar, não sei o que, foi muito engraçado. Aí o Michael, no final do culto, me procurou e falou assim: bom, pastor, não vou tocar mais na igreja. Eu falei: não vai mais? Porque o senhor não vai deixar. Eu falei: não vou deixar, mas como assim? Não estou sabendo, né? Aí conversando com o Michael, ele explicou o porquê, ele tinha uma decisão para tomar, e eu conversei com o Michael. E naquele momento o Senhor falou no meu coração uma coisa assim: eis que esse é meu escolhido para fazer a minha vontade. E aí eu e a Bárbara conversando com o Michael tinha ali a oportunidade de tomar uma decisão, que seria uma oportunidade para ele fazer uma divisão também na vida dele. Eu falei: não, meu irmão, nós vamos te... Aí eu orientei, conversei com ele: a decisão é sua, fique na liberdade. Irmãos, acho que 2 semanas depois, o Michael trouxe o solo de uma canção que eu sempre quis cantar aqui. E quando ele começou a solar no baixo, o Senhor me falou exatamente isso, que o coração do Michael já não estava mais nessa terra, mas estava no céu. Porque quando ele solou ali, eu fiquei imaginando a hora de dedicação, o tempo que ele se dedicou, e quando ele trouxe aquilo, a igreja veio também, junto com os demais músicos, a uma adoração. Isso significa ter o seu tesouro no céu. Optar por fazer a vontade do Senhor. O seu tesouro diz muito quem você é. As suas escolhas diz muito sobre o que você é, quem você é. Uma pessoa interesseira que Deus só serve para você na hora que você precisa dele? Não, meu irmão. Deus tem que fazer parte da nossa vida o tempo todo. O teu tesouro também diz muito sobre o que você pensa. Se você é uma pessoa que está muito apegada no teu corpo, na tua vaidade, diz que você é fútil. Você está muito preocupado com aquilo que o outro vai falar sobre você, quando na verdade o Senhor está preocupado no que há dentro de você. Então a gente tem que começar a pensar nisso. E o que você valoriza. Tem gente valorizando mais o marido, mais o filho, e a Bíblia fala: irmão, se você fosse técnico, você escalaria Deus para qual lugar do seu time? Tem gente colocando Deus no banco de reserva.
Você é o técnico da tua vida. E Deus tem sido escalado onde? Deus agora não, Deus está na reserva. Primeiro é o marido, primeiro é a casa, primeiro é o dinheiro, primeiro... Então, isso tudo diz sobre o que você é. O que você escolhe, aonde você tem depositado o seu coração, diz muito sobre quem você é. Seu coração, irmão ou irmã, seguirá o seu tesouro. Escolha bem o seu tesouro. Existem dois senhores, Deus ou dinheiro. Mas a Bíblia diz que além da gente ter essas duas possibilidades, o dinheiro ele pode trazer um resultado momentâneo. Mas quando eu opto por seguir ao Senhor, eu tenho um resultado eterno. Seguir a Deus, os teus preceitos e estar com Ele significa acumular tesouro nos céus. O lugar de Deus é acima de todas as ambições terrenas. Posso ouvir um amém? Amém. Deus tem que sair do banco de reserva da tua vida. Amém? Amém. Vou repetir, Deus precisa sair do banco de reserva da tua vida. Deus não entra em campo para perder. Enquanto Ele está na reserva, quem perde é você. Nossas decisões não satisfazem apenas nossos próprios desejos. Quando eu decidi alguma coisa da minha vida, eu tenho que satisfazer também o meu Deus. Ok, eu optei por ter um casamento, então no casamento, o meu casamento também será para glorificar a Deus. Eu optei por ser um jogador de futebol, então enquanto eu estiver lá, eu serei um servo do Senhor lá naquele lugar. As minhas escolhas não devem satisfazer apenas a minha vontade. O que eu decidi também deve satisfazer a vontade do Pai. Eu quero terminar a ministração lendo o Salmo 1:6. Salmo 1, verso 6. Que diz assim: pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Justo é aquele que não desvia para a direita nem para a esquerda. Justo é aquele que faz uma única escolha e leva essa escolha pela vida toda. Se você escolheu Jesus, Jesus tem que fazer parte da sua vida por completo. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Onde está o teu tesouro? Porque aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Jesus, nós queremos pedir perdão como igreja, porque cada caixa que foi colocada no teu lugar representa muita coisa. Às vezes estamos colocando no lugar do Senhor só os nossos interesses, só a nossa vontade. Hoje o Senhor vai sair da reserva da vida de muita gente. O Senhor tem primazia, o Senhor tem acesso. A porta está aberta para ti, Jesus. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar, Senhor, na minha vida, no meu coração, Senhor. Oh, arrebenta os ferrolhos, arrebenta, Senhor, tudo e consome. Tu és fogo consumidor. Oh, vaidade cai por terra, egoísmo, vício cai por terra. Reina o Senhor. Decepção, angústia, Senhor, nada vai ocupar o teu lugar no meu coração. Eu me arrependo. Senhor, nós vamos fazer uma avaliação do quanto nos afastamos de Ti. Toma o teu lugar, Senhor, toma o teu lugar. Oh, Jesus, Tu tens o lugar de destaque nessa igreja. Tudo é Teu, tudo é Teu, tudo é Teu. Tudo é para Ti, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos, Senhor, nos arrependemos, porque nós queremos
cumprir a tua vontade. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Cada um vai olhar aonde está o teu tesouro, aonde você tem dedicado mais tempo, aonde está o Senhor nessa história toda, igreja. Deus não vai ocupar a reserva, é Ele quem está na frente. Faça a tua vontade, Senhor, que nós nos arrependemos. Paulo olhou para uma igreja egoísta, uma igreja que fazia as coisas do jeito que ela queria fazer. Todo culto tinha ceia, todo culto tinha confraternização, mas Deus não estava presente, Ele não era convidado. Aí Paulo falou: eu recebi do Senhor e agora eu vou passar para vocês o que é a ceia. A ceia não é encher a barriga, a ceia não é mostrar o vestido novo, a ceia não é você acusar o teu irmão, dizer o que ele deve, o que ele não deve. A ceia é o dia dos servos se apresentarem ao Senhor. É o dia do servo dizer: cumprir a tua chamada, Jesus. Na ceia é o dia que a gente vê o quanto nós precisamos do Senhor. Porque na ceia não existe o purificado, existe o que alcançou a purificação. Na ceia, a religiosidade coloca que deve fazer parte da igreja, tem que usar o vestido tal, a roupa tal. E o Senhor fala: não, examine-se a si mesmo. Olha o que você tem feito, aonde está o teu tesouro, quem está tomando o lugar do Senhor na sua vida. É claro que a gente tem que fazer isso consciente. Eu estou tomando a ceia porque eu sei que alguém morreu no meu lugar, pagou a minha dívida com Deus. Hoje eu posso entrar na presença de Deus livre porque Ele me deu essa chance. Tenha essa consciência. A ceia é o dia da nossa vergonha, porque nós vamos olhar e ver que era o meu lugar ali naquela cruz. Se ela está vazia, não foi porque eu morri nela, foi porque Jesus morreu. Nós vamos autoanalisar a cada um. Fecha os teus olhos. Onde está o teu coração? Será que o teu coração está igual ao do Tiago? Do Otávio? Querendo resgatar os homens que estão perdidos? Homens que não têm força mais? Será que seu coração é igual ao da Lourdes? Que não importa se ela tiver que arrastar o Diogo, mas se for para estar na presença do Senhor, ela vai estar. Será que o teu coração é igual ao da minha avó, 100 anos, e ainda na presença do Senhor? Onde está, igreja, o teu coração? Pois eu recebi do Senhor, e que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, a mais uma ceia, Pai, para compartilhar contigo, Senhor. Ah, Pai, esse pão que representa o teu corpo, que foi ali lacerado, Senhor, na cruz por nós, Senhor, pelos nossos pecados, Pai. Que nós possamos, Senhor, participar dessa ceia, não sendo mais uma somente, mas sendo a ceia que transforma nossas vidas, o nosso coração, verdadeiramente para agradar somente a Ti, Pai. Para sermos, Senhor, a Sua imagem e semelhança realmente, Pai, como diz a Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, compartilhar mais essa ceia contigo, Pai. Que o Senhor abençoe e consagra, Senhor, esses pães. Que nós possamos, Senhor, participar e ser realmente transformados por Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu gostaria de falar para você que de repente está sozinho hoje, a sua família não está aqui. Eu tenho a honra de olhar aqui do altar e ver minha mãe, minha avó, meu filho, minha esposa aqui. Eu olho para o Edson assim, a Michele do lado dele, Michel, a Neia aqui, a família toda.
A maioria que está aqui, nós estamos aqui, estou vendo o Vini ali, a família toda aqui, a maior parte aqui. Mas, irmãos, isso é oração, isso é comunhão, isso é buscar o Senhor. Eu ainda não tenho toda a minha casa. Oro pelo meu irmão, para que na futura ceia ele esteja aqui, que ele se converta de verdade. Então hoje, irmãos, a ceia também é uma celebração para a gente ver os propósitos de Deus se cumprindo na nossa vida. E eu creio que esse propósito se cumprirá na tua vida. Você vai entrar no céu com a sua família, porque eu e a minha casa conquistaremos a terra que o Senhor nos prometeu. Ficou alguém esquecido do pão? Todos? Vamos levantar essa partícula e vamos consagrá-la pessoalmente. Que ao consumi-la, nós vamos ter a perspectiva de que Ele, somente Ele, é detentor da graça que nos liberta, que nos alcança e nos dá plena liberdade de reivindicar a salvação. Sobre cada uma dessas partículas consagradas, porque nós somos aqueles que reconhecem o amor e o cuidado e o pão de cada dia colocado na nossa mesa. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso. Olha a ordem. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Nós vamos consagrar o segundo elemento. Toda graça que nós conquistamos para termos acesso e poder desfrutar da liberdade foi dada através de ti, Jesus. Foi através do teu sangue que nós conquistamos a salvação, a redenção e o perdão. Somos gratos e por isso nós estamos rendidos aos teus pés, reconhecendo que não somos nada sem ti e reconhecendo o teu sacrifício. Por isso é consagrado esse segundo elemento como símbolo da nova aliança, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos levantar o segundo elemento. Ficou alguém esquecido? Todos receberam? Jesus até aqui nos ajudou. Cada passo, cada amanhecer, cada decisão, cada escolha, tudo nos impulsionou para esse encontro. Estar contigo é estar debaixo da sua majestade. Tu és o meu tesouro, nós acabamos de dizer. E aonde está o nosso coração? Não nesta manhã, mas para toda a eternidade. Foi o Senhor que pagou o alto preço e nos resgatou. Somos todos, ó Pai, todos alcançados pelo teu perdão. Assim, nós consagramos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Opa, vamos trocar. Como marca da comunhão. Aqui é uma... Amém. Participe todos, em nome de Jesus. Nós temos algumas coisas para acertar, e dentre delas é o nosso tempo com Deus. Não deixe de cultuar, não deixe de adorar o Senhor. Nós estamos aí também com um desafio esse ano. Provavelmente nós vamos fazer o batismo sem o culto no local, porque o espaço já está todo reservado ao longo do ano. É isso, Bruna? É isso, Rana? Infelizmente a gente não vai ter o varandão. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a cerimônia do batismo lá num sábado, e no domingo a gente faz a celebração com os batizandos aqui na igreja. Amém, irmãos? O que importa é que nós vamos batizar esse povo. Amém? Então nós vamos estar programando, provavelmente, ainda por alto nós temos uma data que é 25 de maio, mas é domingo, né? Então a gente tem que rever essa data, porque o varandão, que é aquele espaço, que a metade dele é uma churrasqueira e a Carol não viu, mas ele está reservado, né? Então nós temos, como o espaço ele pode ser reservado por qualquer cidadão, né? Na verdade a igreja não tem custo financeiro. Quando a igreja reserva, não tem custo financeiro, mas qualquer um pode requerer o espaço e alugar. Então é por isso que nós temos essa dificuldade. Amém? Então nós estamos nos preparando, nós vamos rever a data e nós vamos ir compartilhando com os irmãos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento, por estarmos aqui na tua presença. Eu coloco nas tuas mãos a Esther e o Alexandre, o Max, a Simone,
a Mara, Senhor, que fará a cirurgia, o Marcos, Karina, a Adriana Navarro também pela cirurgia dia 14, Carlos, Maurício e Karina, Senhor. Coloca os teus filhos nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa protegê-los, abençoá-los e também o Espírito da urna, Senhor, nós oramos neste momento, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer. Que o Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares e obrigada, Senhor, por nos escolher. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Quero agradecer os visitantes dessa manhã que estão aqui pela primeira vez. Deus abençoe a sua vida. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a alegria, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós e conosco permaneça para sempre. Amém.